Olá, canceriano, canceriana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Câncer. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá mudar, o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como, trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nesta leitura tenha aqui uma mensagem de carinho e de incentivo, um presente para você canceriano, um presente para você canceriana. Bem, na casa 1 nós temos a energia dos 5 de espadas. Na casa 2, na energia do passado, ou acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 8 de ouros. E na casa 3, na energia de futuro, ou acontecimento futuro, nós temos o 2 de paus. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia dos 5 de espadas, nós temos a roda da fortuna. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do Rei de Espadas. Na casa 2, sobre o 8 de espadas, nós temos, sobre o 8 de ouros, nós temos o Papa, o arcano maior de número 5. Ainda sobre essa energia, sobre esta vibração, nós temos a carta, agora sim, o 8 de espadas. Na casa 3, na energia de futuro, acontecimento futuro, sobre o 2 de paus, nós temos a energia do rei de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 5 de paus. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito e inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura você sentir a energia, amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Lembrando, que a gente só oferece aquilo que temos, então só damos, ou doamos aos outros o que está dentro de nós. Então cuidado com o que nós ou você especificamente está vibrando. Então vamos vibrar luz, vamos vibrar amor incondicional para todos os seres. Sobre os 5 de espadas, nós temos a energia da serpente. Sobre o 8 de ouros, nós temos a energia da chave. E sobre o 2 de paus, na perspectiva de futuro, nós temos a carta. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, sobre os 5 de espadas, nós temos a energia da serpente, que tem aqui uma má intenção. Há uma pessoa má intencionada na nossa vibração. Então, há necessidade aqui de ficar alerta, de trazer um pouco mais de observação. Há aqui esta energia, como eu posso dizer, de alguém tentando tirar vantagem de nós. E essa vantagem pode ser de cunho material, alguém tentando aqui pegar de nós o que ela puder, ou tirar essa vantagem sobre nós. Há uma má intenção.
né? Uma pessoa extremamente falsa, desonesta e que requer aqui a nossa atenção. Fique mais atento, atenta a essa vibração, a todos e todos à sua volta. Então, alguém que busca a vitória a qualquer custo, né? Ela vai tentar aqui explorar a nossa fraqueza, porque o 5 de espadas é uma energia de tripudiar, é uma energia de desonra, né? Ela tem a necessidade de progredir, né? Mas ela usa a nossa energia, a nossa vibração como um degrau. Então vamos ficar atentos, atentas a estas, né, a esta energia, a esta vibração, para que isso não aconteça, né, conosco. Nós temos abaixo a carta do Rei de Espadas, que traz aqui um masculino, então pode ter essa característica, essa pessoa, onde a gente tem que lidar aqui com tática e com estratégia, né? Nós devemos sempre planejar adiante para que a gente possa estar no controle, né? É como se nós estivéssemos aqui lidando com uma pessoa fria e insensível. Nós precisamos colocar os nossos planos em ação para que a gente possa aqui solucionar um enigma em relação a essa pessoa. É como se nós precisássemos aqui no nosso presente esclarecer uma confusão em relação a esta vibração com um olhar transparente. Então, para que nós possamos evitar essa energia, essa vibração, o tarô já está pedindo para que a gente fique aqui na vibração do presente, alerta, né, em relação a esta manifestação. Não vamos permitir que esta pessoa traga aqui energia de desonra, destruição, né, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Fica o alerta do tarô. Entretanto, nós temos a roda da fortuna, que traz aqui um alto e baixo, né? É a própria representação da carta, é como se nós estivéssemos vivenciando uma montanha-russa emocional. Há muitas incertezas, mas ao mesmo tempo muitas mudanças no nosso presente e que nós devemos nos permitir a essas mudanças. Não se preocupe em relação a essa vibração, porque tudo que vai, volta. É um ciclo. Então tudo que nós emanamos, tudo que nós desejamos às outras pessoas, retorna para nós. Então não se preocupe com isso, com essa densidade, porque por si só ela será destruída. Tá? Então, é como se nós estivéssemos aqui nesse centro de grandes mudanças e possa ser que muitos de nós aqui, canceriano, canceriana, se sinta desnorteado, desnorteada com essas mudanças, fazendo aqui perguntas, né, sobre destino, sobre livre-arbítrio, a preocupação excessiva com o destino e com o caminho da vida. Se permita as mudanças e principalmente as mudanças de cunho emocional. Não é para que a gente possa aqui estar revivendo ciclos. Então, se a gente está em ciclos repetitivos, há necessidade de observar para esses ciclos que estão acontecendo novamente, para que haja a mudança a partir de nós. É isso que o tarô está pedindo, para que a gente corte, né, toda e qualquer relação repetitiva aqui na energia do presente, para não permitir essa energia de roubo, de traição, de desonestidade para conosco. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá trazer influências para o nosso presente, nós temos a chave atrelada à energia do 8 de ouros. O 8 de ouros é uma energia de prática, né, de dedicação, de perfeição daquilo que nós estamos fazendo, opondo a mão em relação às questões de cunho material, financeira. É como se nós estivéssemos aqui abrindo portas. Então, vai depender do nosso estímulo, da nossa força de vontade, da nossa aprendizagem também, para que a gente traga esta habilidade, esse talento. Há muita energia de perseverança e dedicação sobre nós, né? É trabalho árduo, sim, é trabalho pesado, mas nós estamos aqui nos dedicando a esta função, a esta habilidade. Há uma energia aqui de aperfeiçoamento,
né? E esse trabalho levando a uma obra grandiosa. Ou como se nós precisássemos mudar uma determinada situação dentro do ambiente de trabalho ou em relação às questões materiais e financeiras, pela própria representação do 8 de ouros. A chave, ela traz aqui esse aspecto, né, como eu disse anteriormente, da abertura de portas, da abertura de caminhos, a partir da intenção, da força e da ação. É você que faz o movimento, é você que faz as escolhas. Não permita que as outras pessoas façam escolhas por você, principalmente em relação às questões de cunho material, porque nós temos também aqui uma influência do signo de touro, né, que traz também a matéria, mas traz um pouco a organização, a instituição, né, ao qual nós estamos mergulhados. É uma energia de autoridade, mas também traz o aspecto dos ensinamentos tradicionais. Há um aspecto aqui que vai influenciar o nosso presente através de revelações. É como algo do sagrado, do campo espiritual, fosse trazer uma revelação em relação a esse rei de espadas na energia do presente. Algo será revelado a nós. Pode ser aqui um insight, né, uma energia vibrante em relação à espiritualidade, abrindo os nossos olhos em relação a esta pessoa má intencionada. Há também um conhecimento aqui, porque o Papa também traz esse conhecimento não revelado. Então há necessidade de buscar algo nos livros, né, nas leituras. Então é histórias e a aprendizagem desse passado que será refletida dentro de nós a partir do conhecimento, onde a gente também deve buscar esse conhecimento de cunho espiritual. É aprender também aqui com as experiências das outras pessoas. É como se essas outras pessoas nos mostrassem aqui caminhos, né, para que nós possamos seguir. Nós temos também a energia do 8 de espadas, que traz o aspecto das armadilhas de cunho mental. É como se nós aqui sentíssemos uma determinada prisão, né? Ser oprimido, detido, detida. São pensamentos e palavras que nos aprisionam, como se nós fôssemos aqui incapazes de agir da forma que nós realmente desejamos. Há um processo de estagnação, mas de estagnação ligada ao nosso campo mental, né? São padrões de pensamentos antigos. É como se nós não olhássemos aqui para dentro de nós. É como se a gente estivesse sempre olhando para fora, esperando para que as outras pessoas nos tirem de uma determinada situação. Mas, infelizmente, o tarot está dizendo que isso não irá acontecer. Só depende de você. Olhe para dentro, olhe para você, tire as amarras, as vendas, né, que não permitem que a gente veja a verdade e se liberte dessa energia, desta vibração. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, canceriano, canceriana, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo. Se não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular, com sua energia, com a sua vibração, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através, né, do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro, o 2 de paus representa a conquista. É como se nós estivéssemos aqui saindo de uma zona de conforto e expandindo, né? É a expansão, é impulsionando a nossa vontade pelo universo. Nós temos um desejo, nós impulsionamos esse desejo e a partir do momento em que nós fizemos, há uma questão ligada à ação. Então, nós temos o desejo, mas nós temos que fazer esta ação para que o universo compreenda e mande aqui as conexões para que esse desejo chegue até as nossas mãos. Então, há a intenção, mas há a necessidade de fazer esta ação para que haja a extensão lógica dessas ideias, para que haja aqui a exploração e o desejo, né, de ver mais, de conquistar um novo solo, de ultrapassar os nossos limites. Então, há muita força de vontade em nós. É como se houvesse aqui uma energia
né, de estímulo a um objetivo específico, a uma meta ao qual nós iremos alcançar. Então precisamos aqui dar o primeiro passo. Nós temos a energia do 5 de paus, né, que traz aqui a oposição de ideias dentro do ambiente de trabalho, correlacionado também à carreira. Nós temos muitas disputas na energia de futuro, representada aqui por combate, competição ou a dualidade entre testes e treinamentos, para que nós possamos superar uma dificuldade. Essa energia do 5 de paus é uma energia aqui de aprimorar. É como se nós estivéssemos aqui vencendo outras pessoas. Só que esses conflitos aqui, ele vai produzir em nós oportunidades, né, de crescimento e de provação. Há uma necessidade de sair aqui dessa zona de conforto para que haja expansão pela própria representação do 2 de paus e pela representação do 5 de paus. É como se em alguns ambientes aqui ao qual nós estamos fosse ambiente tóxico, há uma disputa, só que nós seremos vitoriosa, então há necessidade de crescimento de cunho pessoal e esse lugar aqui ele não te oferece estas questões. Possa ser que muitos se expandam, né, saia desse lugar e traga aspecto de crescimento fora ou dentro desse local. Tenta adequar o que estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo. Por fim, nós temos a energia do Rei de Copas, né, que há a necessidade de curar as nossas emoções. A energia do Rei de Copas é uma energia de compaixão ativa. É como se nós estivéssemos aqui preocupadas com algo ou alguma coisa. O Rei de Copas representa uma figura paterna, né? Há aqui muitas atividades de cunho emocional, então cuidado na perspectiva de futuro com os sentimentos, né, muito acalorados, principalmente como a raiva. Então há necessidade aqui de dominar as nossas emoções e focar um pouco na nossa pureza emocional. Há aqui a representação do nosso Pai, né, trazendo luz e brilho sobre nós. Onde quer que essa pessoa esteja, né, ela está ancorando a espiritualidade. É como se essa pessoa sempre pedisse ao mentor, a um guia de luz, vá lá, né, veja o meu filho, veja a minha filha, emana luz e brilho sobre ele. Então é como se fosse um mentor também aqui, né, uma pessoa pacífica e bondosa, nos cobrindo de luz. Há aqui também valores ligados à família, né? A necessidade aqui do aconchego, do lar, da casa, ligado aos nossos ancestrais. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça através do salmo que irei passar para você, bem como, né, a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. Leila Hel, arcanjo de número 6, irá reger esta leitura. Bem, veremos o salmo correlacionado a este anjo, a este arcanjo. É o salmo de número 9, Leila Hel, arcanjo 6, salmo 9, e a mensagem diz o seguinte: você estará recebendo proteção contra pessoas maldosas e invejosas ao invocar este anjo. Este anjo protege as artes, as ciências e a realização de atos de cura pela medicina tradicional ou alternativa. Leila Hel, arcanjo de número 6, salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, como eu disse anteriormente, é o salmo de número 9. Como indicação de leitura, eu trago o livro Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes, né? É um clássico sobre a saúde e qualidade de vida. Para aquelas que não conhecem o professor Hermógenes, ele tem o nome de batismo, né, de José Hermógenes de Andrade de Filho, conhecido como professor Hermógenes, foi o pioneiro em medicina holística no Brasil. Nascido em 1921, dedica-se ao crescimento espiritual dos seres humanos, dividindo o seu trabalho
dividindo o seu tempo, no trabalho na Academia Hermógenes, na publicação de livros terapêuticos e de poesia, na produção de artigos para a imprensa, na ministração de cursos, seminários e teses para congressos científicos. O professor Hermógenes, ele foi um pioneiro, né, nessa área no Brasil, e ele difundiu também a importância, né, o yoga, né, para aqueles que praticam e que querem desenvolver esta habilidade. Diz assim: segundo a tradição, foi o deus Shiva que, no gesto de bondade, ensinou a sua esposa, a deusa Parvati, a Hatha Yoga, incluindo os asanas em número igual ou de todas as espécies de seres vivos que existiam na Terra. Entre tantas, 84 são as principais. Destas, apenas algumas têm sido usadas frequentemente. A finalidade principal de um asana é sempre de natureza mental. Vencendo a inquietude e a fragilidade da mente, facilitam a concentração, criando condições de administrá-la. No entanto, as consequências benéficas sobre o soma, ou corpo, não são menos profundas. No psíquico como no físico, os asanas melhoram o que os praticam. Doença, embotamento, dúvida, negligência, avoamento, indolência, ilusão e instabilidades emocionais, geradoras de inquietação mental, não resiste à poderosa atuação dos vários asanas, quando praticado com habilidade e assiduidade. E diz assim na contracapa: Hatha Yoga, também conhecido como Yoga de força, tem o poder de curar, de erguer, de apaziguar, de libertar. As práticas de asana, postura de yoga, que nos ajudam a desenvolver mais consciência corporal, e os exercícios respiratórios, chamados pranayamas, proporcionam flexibilidade, equilíbrio, melhor condicionamento e uma vida de excelente qualidade. Então, esses são aqui os benefícios trazido, né, pelas posturas do yoga, que vai fortalecer o nosso corpo físico, como também o nosso corpo espiritual, e preparar, né, para que a gente entre em estado contemplativo, meditativo, com mais força, entre outras questões. Recomendo, né, o Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes. Quando eu trago um livro aqui também, eu falo um pouquinho, né, sobre as minhas vivências, sobre as minhas experiências. Se você já leu, deixa aqui no comentário. Se pretende ler ou adquirir também, para que a gente possa incentivar outras pessoas a expandir, né, no caminho, na senda de cunho espiritual, bem como ampliar, né, as suas conexões. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o livro, bem como para o tarô de Waite e o baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.